Seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que responde a sua pergunta: qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e bem, todo ano o mercado de computadores se renova. Isso não é surpresa para ninguém. E para os profissionais de diversas áreas existe uma dúvida muito comum: qual notebook comprar para tarefas profissionais de modo que ele atenda às minhas necessidades atuais para as tarefas que eu preciso executar e que também não seja um notebook que eu precise descartar tão cedo, que ele possa ficar comigo um bom tempo. Nesta nova série de vídeos, nós vamos falar sobre várias profissões que necessitam de bons equipamentos. E para começar esta série, neste vídeo, nós iremos falar sobre os notebooks mais indicados para marketing digital e publicidade. Então, vem comigo. Bom, antes de tudo, vamos identificar quem é o consumidor que a gente está querendo atender aqui. Os profissionais de marketing digital e publicidade costumam fazer várias coisas ao mesmo tempo, desde planejamentos estratégicos até produção de textos, gerenciamento de redes sociais, além de criação, inclusive, de imagens e pequenos vídeos. É claro que tudo isso depende muito da empresa que você trabalha, do modo que você trabalha e das habilidades que você tem. Mas, no geral, muitos profissionais desta área fazem estas tarefas basicamente. Vai variar um pouquinho ali, muitos profissionais dessa área também entendem muito bem de web design, outros programação. Então, é realmente uma profissão que demanda muitas habilidades. E dependendo do profissional individual, é a gama de habilidades que ele vai ter. Podemos dizer assim que é uma profissão bem diversificada. Por isso, as duas principais dicas para se comprar um notebook para marketing digital e publicidade são: primeiro de tudo, entender qual é a configuração ideal para você. Então você precisa fazer uma lista de todas as possíveis tarefas que você vai executar nesse notebook. Algumas tarefas vão demandar mais memória RAM, outras vão demandar mais do processador, outras vão demandar mais do chip de vídeo, por exemplo. A gente tem um vídeo falando sobre o básico de todos os componentes de notebook que você pode acessar pelo izinho aqui no canto ou então pelos links na descrição. Dito isso, entra o segundo ponto, que é você avaliar justamente se você não vai precisar de algo além do que a potência do notebook, como a tela de uma boa qualidade, por exemplo. Se você é um profissional de marketing digital e publicidade que cria algumas imagens ou então vídeos, uma tela de alta qualidade vai ser necessária. Mas aí existe a possibilidade de você conectar um monitor externo também. Então tudo isso deve ser avaliado. Se você está buscando o seu cyber amigo, eu sugiro que você faça parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Porque através destes grupos, a gente te mantém informado sobre promoções, ofertas e até cupons exclusivos para que você possa aproveitar as melhores oportunidades de compra do seu notebook de forma rápida. Porque boas oportunidades duram pouco tempo. Fazendo parte destes grupos, é certeza que você não vai perder nada. E não precisa pagar nada para participar. É free. Tudo que você tem que fazer é clicar nos links de convite que vão estar no primeiro comentário do vídeo fixado, na descrição do vídeo ou então aqui no izinho. Faça parte do clubinho. Bem, vamos fragmentar um pouquinho mais a primeira dica, que é a configuração ideal. Nesse caso aqui, para quem trabalha com marketing digital e publicidade. Normalmente, um notebook intermediário com processador de nível médio já pode dar conta do recado em várias tarefas, desde que tenha 8 GB de RAM, pelo menos. A memória RAM, como a gente fala naquele vídeo onde a gente explica todos os componentes, ela vai guardar ali, vai armazenar as informações que você vai precisar enquanto o computador está ligado. Então, por exemplo, quando você está navegando na internet, você tem várias abas abertas ao mesmo tempo. Estas abas, estas páginas que estão abertas vão ficar armazenadas na memória RAM até que você feche-as. Se você tem uma boa quantidade de memória RAM, você vai poder, por exemplo, abrir várias abas no seu navegador ao mesmo tempo, sem causar lentidões. Se você tem pouca memória RAM, ele não vai ter espaço suficiente para armazenar essas páginas que estão abertas ali nas abas. Então, quando você acessar uma aba que você deixou de lado por um tempinho, o seu computador vai precisar recarregar esta página, puxar esta página ou dos arquivos temporários que estão no seu notebook, no HD ou no SSD,
ou então baixar a internet novamente. E isso causa lentidões. E a gente ainda precisa considerar que existem aplicações online que são utilizadas por estes profissionais que são bem pesadas. Então, caso você precise manter lá o Facebook, o Instagram, o Twitter, ou o YouTube sempre abertos, é importante considerar também ter uma boa quantidade de memória RAM, para que você possa alternar entre as abas sem lentidões. Então até aqui deu para entender, né? Menos de 8 GB pode tornar o notebook um pouco lento nessas alternâncias entre tarefas, entre aplicativos. E também pode fazer com que determinadas aplicações fiquem mais lentas também. O exemplo pode se estender também a programas abertos, não só abas abertas no navegador. Então, às vezes você tem o Chrome aberto lá, mas você tem o Photoshop ou então o Illustrator aberto também. Então, a memória RAM vai ter um papel muito importante na fluidez. Falando agora sobre o processador, ele não precisa ser tão potente, tá? Existe um mito de que apenas o i7 serve para uso profissional. Isso não é verdade. A nossa sugestão para atividades profissionais desta área, ou destas áreas, né, de marketing digital e publicidade, são os processadores Core i3 ou Core i5, né, da Intel, ou então Ryzen 3 e o Ryzen 5 da AMD. Na hora de escolher o processador, porém, prefira sempre os mais atuais, de gerações mais atuais. Todo ano atualiza as gerações, então prefira sempre os mais atuais. É claro que os mais antiguinhos vão ter preços mais baratos, né? Vai acabar barateando o notebook, mas pegando os mais atuais, com certeza você tem uma vantagem. No caso da Intel, você pode identificar estes processadores mais atuais pelo selo, que são azuis. Então esse selo azulzinho se refere aos processadores de 11ª e 12ª geração, que são os mais atuais. Além de eles terem um processamento central que é melhor, eles também têm uma GPU integrada que é melhor. A GPU é o chip de vídeo. GPUs integradas melhores significam um melhor desempenho de vídeo. No caso dos processadores da AMD, os mais atuais são os de série 4000 e 5000 no momento em que eu gravo esse vídeo aqui. Mas aí vem a pergunta, mas eu posso comprar um notebook então com um processador mais antigo, desde que o preço seja mais barato? Você até pode, mas eu não recomendo porque você vai ficar com um processador desatualizado. E considerando que os processadores são atualizados muito rapidamente, em pouco tempo você vai ficar com um processador meio que defasado, né? E isso não é muita vantagem. Então eu recomendo que você invista uma graninha a mais ali, mas compre um notebook com um processador mais atual. Então, recapitulando, 8 GB de RAM no mínimo, processadores intermediários. O que a gente não indica de jeito nenhum para profissionais desta área de marketing digital e publicidade são notebooks com processadores Pentium ou então Celeron, porque eles não vão ser suficientes para executar as tarefas que você vai precisar executar. E outra coisa que a gente não recomenda é 4 GB de RAM. 8 no mínimo. Caso você não tenha recursos para comprar um notebook com mais de 4 GB de memória RAM, ou então um processador mais potente do que um Pentium ou um Celeron, ok, vai ser um notebook que vai quebrar um galho, mas ele vai apresentar lentidões e travamentos com certeza. Isso vai te deixar estressado, né? Falo isso por experiência própria. Outra dica valiosíssima é que você deve sempre preferir notebooks com SSD de fábrica, porque eles são muito mais rápidos do que um HD, e isso vai interferir em toda a velocidade de todo o notebook. Você não vai ter uma capacidade tão grande de armazenamento, mas você vai ter uma velocidade muito maior, que compensa muito mais em um notebook. E aí você compra um HD externo para guardar os seus arquivos mais antigos, né, e mais pesados. Até na hora de ligar o notebook é mais rápido com SSD. Abrir programas, tudo. Felizmente, hoje em dia, as opções sem SSD de fábrica representam tipo 10% das opções de compra. Então são mais raros os notebooks com HD hoje em dia, finalmente. E quanto afinal que eu vou precisar pagar por um notebook com essas características que eu citei, em média, né? Olha, com uns 2.700 a uns 3.500 você já consegue comprar um notebook bom para trabalhar nesta área. É uma notícia boa, né? Abaixo dos R$3.000 é uma notícia boa. Claro que, se você tiver uma graninha a mais, vale você investir em um notebook um pouco mais potente, para você ter uma folga ali, né, e poder abusar um pouco mais do seu cyber amigo. Vale dar uma olhada nos notebooks ultra finos, os notebooks premiums, porque além de eles terem daí uma boa configuração,
eles também vão ter uma portabilidade maior, né? Vão ser mais leves e mais compactos, e também vão ser mais refinados, com acabamento em metal e tudo mais. Além de eles serem, como eu falei, refinados, leves e compactos, muitas vezes eles possuem tecnologias aprimoradas, como por exemplo, leitores de impressões digitais, uma retroiluminação bacana, uma tela de maior qualidade. Muitas vezes você consegue ter opções de telas em 4K, por exemplo. Então tudo isso vai agregar na sua experiência como um todo. Perceba que enquanto eu estou navegando entre os notebooks premium ultra finos, os selos que identificam a qualidade das telas possuem detalhes em azul, e são todos do tipo IPS, ou então IPS Level ou WVA, com resolução sempre Full HD ou então maior que Full HD. Existe ainda os painéis OLED ou AMOLED, que são bem mais raros, mas também possuem uma qualidade bem superior. A segunda dica que eu te dei no início do vídeo era você avaliar se havia necessidade de você ter, por exemplo, uma tela melhor no seu notebook. Será que você precisa de uma tela de qualidade? Como eu falei no início do vídeo, existem profissionais de marketing digital e publicidade que não trabalham com criação de imagens. Nesse caso, uma telinha ali Full HD já vai ser bem útil. É importante que a resolução seja Full HD ou maior, porque assim as imagens serão mais nítidas e vão cansar menos os olhos. Evite ao máximo telas com resolução HD, porque elas exibem menos informações na tela e isso vai dificultar algumas atividades. Perceba também que existem telas Full HD com detalhes em amarelo, diferente do que vimos nos notebooks premium. Estas são as telas TN, que distorcem as cores e só são indicadas para quem não trabalha com criação de imagens e vídeos. Mas existem os profissionais dessas áreas que trabalham com criação de imagens e vídeos pequenos, vídeos simples. Nesse caso, aí vai ser importante ter uma tela de boa qualidade, porque daí você vai ter cores mais fiéis, você vai ter mais detalhes, você vai ter ângulos de visão melhor, e tudo isso conta muito. Existem notebooks intermediários com telas razoavelmente boas para você fazer esse tipo de trabalho. Além dos notebooks premium ultra finos, os notebooks gamers também costumam ter telas melhores. O bom é que não há entre os notebooks gamers telas ruins, né, telas TN. Nenhuma tela de nenhum notebook gamer vai apresentar distorções em outros ângulos. Mas até mesmo nos intermediários, cerca de 20% dos modelos vendidos possuem telas do tipo IPS ou semelhantes. A dica é realmente ficar de olho nos detalhes dos selos, caso você esteja acessando o nosso monitor de ofertas pelo desktop. Os que têm detalhes na cor amarela são do tipo TN, ou seja, telas que distorcem as cores, e não são indicadas para quem trabalha com imagens ou fotografia, etc. Agora, os selos com detalhes em azul indicam telas de melhor qualidade. Para quem acessa o monitor de ofertas pelo celular, é preciso ficar de olho no que está escrito nas configurações mesmo. TN indica telas que distorcem as cores, enquanto IPS, IPS Level ou WVA indicam telas que não distorcem as cores. Mas como eu falei, além da resolução e o tipo da tela, existem outros detalhes como a fidelidade de cores e a taxa de atualização ali, por exemplo, em Hertz, que também são muito importantes. Caso você queira saber um pouco mais sobre esse assunto, telas, a gente tem 3 vídeos aqui no canal que explica bem certinho e eu recomendo que você assista. Tem links aqui na descrição ou então aqui no izinho. Bom, chegando aqui na parte final deste episódio aqui, então eu preciso mencionar que o objetivo principal desta nova série de vídeos falando especificamente sobre notebooks para profissões não é citar marcas, famílias e modelos, e sim guiar você na compra, para que você possa fazer uma escolha de uma forma muito mais inteligente. E assim, o conteúdo deste vídeo aqui se torna mais atemporal. É aquela história, né, Guto? De não dar o peixe, né? Ensinar a pescar, né? Veja então como procurar um notebook ideal usando os filtros disponíveis em nosso monitor de ofertas. A primeira etapa é selecionar os notebooks que possuem boa memória RAM, marcando as opções 8 GB e RAM expansível. E quando você ativa essa caixa, significa que os notebooks que aparecerem ali vão te permitir instalar mais memória RAM no futuro. Então, caso no futuro você queira ampliar de 8 GB para 12, 16 ou até 32 em alguns modelos, isso vai ser possível. E aí, se você quiser, você pode ordenar aqui pelos menores preços e ter uma visão mais econômica das opções. Só que não é algo obrigatório, tá? Você pode ter um notebook bom sem ter RAM expansível. Eu preferiria
porque pode sempre existir o desejo de ampliar a memória RAM. Como a resolução da tela Full HD é bem importante, você também pode filtrar essa opção aqui em nosso monitor de ofertas. E para quem precisa de uma tela que não distorce as cores, é importante selecionar essa opção aqui, tipo do painel aprimorado. Infelizmente, o nosso monitor de ofertas ainda não está preparado para filtrar detalhes como fidelidade de cores, brilho e contraste. Nesse caso, a dica é pesquisar pelos modelos Premium Ultra finos que, na maioria absoluta das vezes, são os que entregam as melhores telas. Com cores mais fiéis, muitas vezes abrangendo 100% do espectro sRGB e brilho, contraste melhores também. Para ver mais informações sobre uma tela, basta clicar aqui na foto do notebook ou no nome dele em azul. Como você pode ver aqui na página do produto, a gente sempre mostra dados de brilho, contraste e fidelidade de cores. Isso quando a fabricante informa, né? Porque em alguns produtos mais baratos, normalmente esses dados são omitidos por completo. E tem esses gráficos aqui coloridos também. Se você olhar a parte de fotografia, vai saber se a tela é boa para isso ou não. Lá no nosso blog, a gente também tem um artigo especial que está com o link destacado aqui na descrição, onde a gente vai manter sempre atualizadas as indicações de quais os melhores notebooks para marketing e publicidade. Assim, se você acessar a página daqui 1 ano, ou 2 anos, ainda vai estar vendo os modelos mais indicados para aquela data. Uma coisa importante é que eu citei no início do vídeo que possivelmente alguns profissionais iriam utilizar esse notebook para edições pequenas de vídeos. É importante destacar que é somente para edições pequenas de vídeos. Eles não são indicados, né, pelo menos com as características que eu citei nesse vídeo, não são indicados para edições complexas de vídeo. Edições de vídeos longos ou com muitos efeitos realmente não vão ser possíveis. Para isso, você vai precisar de um notebook gamer, por exemplo. Um notebook que tem uma potência maior. Tanto que a gente nem falou aqui sobre GPUs dedicadas, né? Eu citei ali sobre as integradas que vêm nos processadores, mas para você editar vídeos complexos, você vai precisar de uma GPU dedicada, muitas vezes potentes. Então, um notebook com aquelas características que eu citei ao longo do vídeo vai te permitir trabalhar com CorelDRAW, Photoshop, Illustrator e fazer algumas edições pequenas de vídeos. Para feeds de Instagram, por exemplo, Stories, coisa bem básica mesmo. Em breve, a gente pode lançar um vídeo falando sobre características essenciais de notebooks para profissionais de edição de vídeos. Designers ou então arquitetos, engenheiros, que aí vão precisar de um notebook com mais potência. O que você acha disso? Acha que é válido? Deixa aí nos comentários pra gente saber. E aproveita o momento, já deixa o seu like, o seu gostei, se inscreve no canal para você não perder as novidades e ative o sino, porque aí assim você não perderá quando a gente postar novidades aqui para você. Como você deve imaginar, dá muito trabalho criar esse conteúdo, produzir esse conteúdo e trazer aqui para você. Então deixar o seu like e se inscrever no canal já vai deixar toda a equipe muito feliz. Nós nos dedicamos para agradar você, ó mestre. A conclusão que fica para este vídeo é a seguinte: saiba exatamente quais são as tarefas que você vai executar nesse notebook, para assim você saber qual é a configuração que ele vai precisar ter. Essas tarefas vão precisar de programas pesados ou aplicações pesadas na internet? Vão precisar de bastante espaço de armazenamento? Vão precisar de uma tela boa ou não? Então tudo isso precisa ser analisado. Prefira sempre SSDs de fábrica, 8 GB de RAM e fique longe de notebooks com Celeron ou Pentium, pelo menos para estes usos profissionais. E também fique longe de notebooks com 4 GB de memória RAM, vai ser muito pouco. Por fim, prefira sempre telas com resolução Full HD, do tipo IPS de preferência, né? Mas caso você queira poupar um pouquinho mais, tudo bem, pode ser TN, mas pelo menos Full HD para você, né, poder ver mais detalhes. Gostou das explicações? O que você achou? Foi útil para você? Deixa aí nos comentários para a gente saber se a gente traz mais conteúdos como este ou se é melhor a gente tentar trazer outra coisa, né? Eu vou ficando por aqui, mas nós, do Qual Notebook Comprar, vemos você, ó mestre, através dos comentários no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!